Agora para falar sobre planos de saúde, né, e sobre a suspensão de muitos desses planos, porque a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, suspendeu a venda de pelo menos 70 planos de saúde de 13 operadoras. A medida foi tomada depois de muitas reclamações de consumidores e esse é assunto para o advogado especialista em direito à saúde, Marcos Patulo, que já está na linha conosco, vai falar sobre esse assunto. Marcos, bem-vindo, boa tarde. Olá, Débora. Boa tarde, Lênia. É um prazer falar com vocês e com todos os telespectadores. Eu estou à disposição. Obrigada pela atenção aí, pelo seu tempo. Bom, quando a gente fala sobre plano de saúde, olha, é difícil alguém que elogie o atendimento. A gente sabe que o que deveria servir como um auxílio, né, um suporte em um momento de necessidade, muitas vezes o cliente, o consumidor, acaba tendo dificuldades para marcar uma consulta, para conseguir aprovação de um exame ou de uma operação. São muitas as reclamações, né? Queria te ouvir primeiro em relação a essa suspensão dos planos, porque a gente está falando de um número bastante expressivo, né? Ou seja, para quem está nos assistindo a entender, essas operadoras só vão poder voltar a comercializar esse plano para novos clientes se elas regularizarem o atendimento. Como é que isso vai ser feito na prática? É perfeito. Essa suspensão de comercialização, ela decorre justamente de uma análise trimestral que a agência faz, com base nas reclamações que a ANS recebe de questões assistenciais que os consumidores levam para a agência, né? A agência tem mecanismos em que você pode entrar em contato com a agência e registrar uma reclamação. Por exemplo, a notificação de intermediação preliminar, que a gente chama pela sigla NIP, né? Você pode cadastrar essa reclamação na agência sempre que você tiver algum problema de ordem assistencial, e a agência toma conhecimento dessa reclamação e faz uma análise se a reclamação ela é ou não pertinente. Essa suspensão de plano que essas operadoras sofreram, elas decorrem justamente da análise que a agência fez dessas reclamações, e principalmente da pertinência dessas reclamações. Quer dizer, se a agência suspendeu a comercialização é porque, de fato, havia problema de atendimento, né? E essa suspensão evita com que novas contratações desses planos sejam feitas pelos consumidores, né? Então, é uma situação bastante grave, bastante importante, e a volta da comercialização desses produtos só pode ser feita se a agência verificar que os problemas assistenciais que levaram à suspensão da comercialização foram sanados. Agora, doutor, como é que funciona esse caminho, né, do consumidor buscar o seu direito de reclamação e também de atendimento a essa falha, no caso, no sistema aí, de planos de saúde? É recorrendo realmente judicialmente? Existem passos mais fáceis e menos burocráticos antes? Como é que fica a indicação para o consumidor? A área da saúde suplementar, ela é uma área bastante judicializada, é conhecimento notório, as notícias dão conta disso, né? Mas existem alternativas administrativas que o consumidor pode recorrer. Então, a reclamação perante a ANS, né, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela é um instrumento importante e costuma ser bastante efetivo, principalmente quando o consumidor, por exemplo, tem problemas em marcar uma consulta ou tem algum reajuste que ele considera que é abusivo no plano, ou algum hospital que ele tinha direito que foi descredenciado do plano dele, ele pode fazer esse registro de reclamação junto à ANS. Outra opção seria entrar em contato com a própria operadora. As operadoras têm ouvidorias, elas têm canais que permitem ao consumidor registrar reclamações. E a via judicial também é uma alternativa, né? A gente sabe que em algumas situações o consumidor está numa urgência, ele precisa realizar um tratamento, um procedimento, um exame com urgência, que não dá tempo de registrar essas reclamações, que às vezes demora para que seja dado o retorno. Então a via judicial acaba sendo efetiva, você pode entrar com uma ação judicial e pedir uma liminar para ter acesso a esse tratamento, mas eu acho que a via judicial ela tem que ser vista como uma alternativa, assim, quando é inevitável, né? A via administrativa também ela é bastante importante e costuma ser efetiva também.
E qual a orientação para quem ainda não contratou um plano de saúde, deve ficar atento àquele histórico daquela operadora ou daquele plano, né? Eu estou dando uma olhadinha aqui, os principais problemas em relação aos planos: aumento de preços, como você falava agora há pouco, carência, demora para marcação de consultas, negativa de atendimento, descredenciamento de médicos, hospitais ou clínicas e grandes reajustes, como você falava também, principalmente quando a pessoa está perto de completar os 60 anos, né? Quanto mais idade tem, mais caro vai ficando o plano também, e muitas vezes é inviável arcar com aquele custo, né? Quem está buscando um plano ou vai fazer aquela migração deve ficar atento a quais pontos, onde pode obter informações também para saber um pouco mais sobre aquela operadora. Perfeito, você elencou os principais problemas que o consumidor enfrenta. É interessante notar que os problemas de reajuste hoje eles são tão importantes quanto os problemas que a gente chama de assistenciais, como negativas de cobertura, acesso à rede. Hoje os reajustes estão no páreo, né? Assim, o consumidor, quando ele for contratar um plano de saúde, ele tem que primeiro olhar a saúde financeira dessa operadora, fazer pesquisa na internet, né? É possível você obter informações de como que está a saúde financeira dessa operadora. O próprio site da agência disponibiliza informações sobre as operadoras. É também possível você verificar o índice de reclamação que essa operadora tem junto à ANS. O site da ANS permite que o consumidor faça esse tipo de pesquisa. Tem lá uma sala de situação que a ANS disponibiliza esse tipo de dado. Eu acho muito importante verificar qual é a rede credenciada que você está contratando, quer dizer, quais são os hospitais, quais são os médicos, quais são os laboratórios que esse plano de saúde te dá direito, porque, sem dúvida alguma, o consumidor, quando ele contrata um plano, ele está contratando um plano com determinadas características. Normalmente a pessoa contrata falando, eu quero ter acesso a um hospital que é perto da minha casa, ou de uma determinada especialidade que vai atender a uma necessidade clínica dela. Então, é muito importante que o consumidor saiba qual é o hospital que está credenciado ao plano e fique atento a eventuais descredenciamentos de rede, porque o descredenciamento de rede ele é autorizado pela lei, mas existe um critério para isso. A operadora não pode sair descredenciando o hospital da forma como ela quer, não. Ela tem que cumprir um procedimento legal, principalmente substituir esse hospital por outro da mesma qualidade. Então, é muito importante que o consumidor saiba qual é a rede. E outro ponto também que é importante é olhar qual é o histórico de reajustes que essa operadora está aplicando no contrato. A gente sabe que os planos coletivos, que são a maioria que estão à disposição hoje no mercado para contratação, eles têm aplicado reajustes bastante significativos. Então, é importante você olhar quais são os reajustes que a tua entidade de classe, se for um coletivo por adesão ou um plano empresarial, qual é o histórico de reajustes que essa operadora costuma aplicar? E qual é o reajuste previsto para a faixa etária dos 59 anos, que é o último reajuste para a faixa etária que as operadoras aplicam e costuma ser o mais pesado. Então, em posse dessas informações, saúde financeira, rede credenciada, reajustes, eu acho que dá para fazer boas escolhas no mercado. Pois é, muitas vezes abusivos, a gente torce para que essa suspensão sirva aí como trampolim para que eles melhorem, na verdade, o atendimento, né? Sirva como sinal amarelo para que a gente possa falar de atendimento cada vez melhor, porque não é barato, né? Não é fácil pagar um plano de saúde, o atendimento tem que ser, no mínimo, mais que razoável, tem que ser bom. Quero agradecer demais, especialista em Direito à Saúde, Marcos Patulo, obrigada pela atenção aqui com o Band News TV, um bom trabalho, até a próxima. Eu que agradeço, um abraço e até a próxima. Obrigada. Obrigada.